da Guerra Fria, a Rússia vem ampliando sua posição de potência armamentista nessa nova ordem mundial que se desenhou a partir da extinção da União Soviética em 1991. Contudo, é importante destacar que, durante esse período, a Rússia passou por uma grande crise econômica a partir da década de 1990, quando, de fato, houve uma mudança nesse cenário geopolítico e, ao mesmo tempo, uma hegemonia dos Estados Unidos a âmbito mundial. Porém, é importante dizer que, naquela época, os países ocidentais, sobretudo os países da OTAN, se comprometeram a uma não expansão em direção ao leste europeu, né? Onde os países ocidentais, após diversas conversações com a União Soviética, foi referido que a OTAN não se expandiria para além do rio Elba. O documento classificado em 1991 mostra que os países ocidentais se comprometeriam a uma não expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a antiga aliança militar dos países ocidentais no período da Guerra Fria, onde, de fato, esse acordo nunca aconteceu, tendo em vista, por exemplo, que diversos países do leste europeu foram integrados à OTAN. Fato esse que mostra, se nós observarmos o mapa, essa expansão da OTAN em direção ao leste europeu, especificamente em direção à Rússia, ao território russo. Isso traduz-se na prática de que esses países poderiam ampliar não apenas o seu domínio territorial, assim como também uma maior influência dos Estados Unidos naquela região. De uma certa forma, digamos que criando um grande arco de países com uma forte inclinação aos países ocidentais, principalmente aos Estados Unidos e aos países da Europa, e, ao mesmo tempo, teríamos ali uma diminuição da área de influência da Rússia. E esse estopim todo vai se dar a partir dessa aproximação dos países da OTAN com a Ucrânia, fazendo com que, de fato, ocorresse essa tensão, né, o início dessa tensão. Ao mesmo tempo, foi assinado o Protocolo de Minsk. Esse protocolo foi firmado entre representantes de Rússia e Ucrânia, além da República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk, na qual esse protocolo colocaria o fim da guerra no leste da Ucrânia, iniciada lá no ano de 2014. Fato esse que dava, de uma certa maneira, uma certa segurança na região, onde a Ucrânia se comprometeria em não anexar os territórios autônomos das regiões de Luhansk e de Donetsk. Ao mesmo tempo, a Rússia se comprometeria em manter a unidade territorial ucraniana, né? Não havendo, assim, uma intervenção direta da Rússia sobre a Ucrânia. Aliás, a Rússia tem uma forte influência em toda aquela região, ainda que, depois da Guerra Fria, a presença russa, principalmente no leste europeu, ela se dá muito pela, digamos que, pela herança desse arsenal bélico herdado da União Soviética. Contudo, temos observado nos últimos meses que a aproximação dos países da OTAN e, sobretudo, dos Estados Unidos junto à Ucrânia tem, de uma certa forma, colocado a Rússia em alerta, né? Tendo em vista de que essa expansão representaria na prática, né, o ingresso da Ucrânia na OTAN representaria na prática uma ampliação dos domínios da OTAN no leste europeu e, ao mesmo tempo, uma presença maior dos Estados Unidos na região, tendo em vista de que, por exemplo, se a OTAN colocasse bases militares na Ucrânia, essas bases, esses armamentos nucleares poderiam ter um maior alcance em direção a Moscou, né, em direção à Rússia como um todo. Então, o atual presidente Vladimir Putin, a partir desses últimos dias, tem tem feito um movimento dessas tropas na região, de acordo com o mesmo, em missão de paz, onde ele vai efetivamente reconhecer as regiões autônomas de Luhansk e de Donetsk como repúblicas populares. Fato esse que vem, a partir desse processo, né, tem acendido o estopim, principalmente dos países ocidentais, com relação ao descumprimento do protocolo de Minsk. Porém, por outro lado, a Ucrânia, ao ingressar na OTAN,
também estaria aí ferindo esse acordo, né, tendo em vista de que esse processo poderia trazer uma insegurança naquela região do leste europeu. E, por fim, fica a dúvida se, de fato, a Rússia respeitaria de médio a longo prazo a independência dessas novas repúblicas ou anexaria esses territórios, como foi feito em 2014. Caso esse evento venha a se concretizar, certamente isso fortaleceria ainda mais a posição russa. Por outro lado, se essas repúblicas não forem anexadas pela Rússia, certamente a Ucrânia pode um dia tentar reavê-las. Com isso, mais um capítulo é escrito nessa nova tensão entre Rússia e Ucrânia e aguardaremos o desenrolar dos próximos capítulos. Quem gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal. Grande abraço e até a próxima.